Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Mensageiros da Luz, da Fraternidade Cósmica, que hoje tem o prazer de ter como convidado o Dr. Paulo César Frutuoso, que eu vou apresentar neste momento. Dr. Paulo César Frutuoso, que vai nos falar sobre a face oculta da medicina. Ele é médico cirurgião geral, oncológico e videolaparoscopista, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1975, membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor de clínica cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, realiza palestras pelo Brasil e pelo mundo sobre ciência e espiritualidade. Dr. Paulo César Frutuoso é membro da Academia Brasileira de Médicos Escritores, cadeira número 9, é mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense, tem o curso de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica realizado no Centro de Cancerologia Léon Bérard, Lyon, França. É autor de 10 livros sobre ciência e espiritualidade, membro da Associação Médico Espírita Carioca, membro do Centro Espírita Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, autor de vários capítulos em livros de medicina. E eu poderia ficar falando aqui por mais uma hora esse extenso currículo desse nosso querido convidado de hoje à noite. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, Dr. Paulo César Frutuoso, eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou o Paulo Sérgio, eu estou na presidência do Grupo Fraternidade Cósmica, que estuda espiritualidade e ufologia. Nós temos membros em todo o Brasil e ainda temos membros nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Portugal. Quem quiser ingressar no nosso grupo e estudar com mais profundidade espiritualidade e a vida dos nossos irmãos cósmicos em outros orbes, é só depois me contatar pelo mesmo número que vocês pediram a inscrição na live do Dr. Paulo César Frutuoso na noite de hoje. Mas sem mais delongas, não quero me estender, porque o nosso convidado hoje é Paulo César Frutuoso. Doutor Paulo César Frutuoso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra, pela primeira vez, tê-lo aqui nesta live organizada pelo Grupo Fraternidade Cósmica. Boa noite. Muito boa noite, meu amigo Paulo Sérgio. Muito boa noite a todos aqueles que estão nos honrando com a presença. Extremamente feliz, extremamente honrado em participar desses encontros, onde nós podemos transmitir aí, pelo menos parte do aprendizado que nós fomos adquirindo em quase 50 anos de pesquisa, de estudo, de testemunho, de fenomenologia muito rara que chegou até a nossa humanidade, até nos dias de hoje. Bem, o que pediram que nós falássemos hoje, meus queridos amigos mensageiros da luz, foi sobre um livro que nós escrevemos, que foi o primeiro, chamado A Face Oculta da Medicina. Bem, aqui eu coloco as duas personalidades que me influenciaram para que eu ingressasse na estrada do estudo da ciência e da espiritualidade. Frei Luís, um frade franciscano alemão que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou aqui na região serrana, na cidade de Petrópolis, aonde realizou tamanhos prodígios que passou a ser considerado, na região, um verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com Frei Luís estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era um ostensivo médium. E
Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar Frei Luiz, onde eu lá cheguei, em 1978. Então, estou lá há 47 anos. Bem, esse Luiz da Rocha Lima, químico industrial, profundo estudioso da ciência da mediunidade, de onde eu tentei extrair o máximo de conhecimento que eu tive durante 20 anos. Bom, e aqui nós temos uma fotografia aérea do Lar do Frei Luís, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. 120 mil metros quadrados, com uma atividade social intensa, asilo para idosos, educandário com mais de 500 crianças, atendimento à pobreza da região por colegas trabalhando gratuitamente e recebendo por cada reunião pública 4 a 5 mil pessoas. O Lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro e, curiosamente, o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Frei Luís, ainda assessorado por outras entidades católicas, como o Padre Isabel, Frei Leonardo, Frei Beneditino Kelly, Frei Fabiano de Cristo e outros, donde deduz-se facilmente que nós é que nos separamos em católicos, em evangélicos, em ateístas, em hinduístas, em maometanos, em judeus, em ateus, porque para esse Criador, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso. Não existem essas divisões. Nós é que nos dividimos. Então, em relação ao planeta Terra, somos um rebanho com aproximadamente 22 bilhões de ovelhas, e comandado por um único pastor, Jesus, o Cristo planetário, que comanda o nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Bem, Sérgio, olha só. Houve uma reunião científica aqui no Rio de Janeiro em que foi tratado o fenômeno vida e foram convocados 4 palestrantes. Um falou sobre a origem, outro sobre a evolução, outro sobre a finitude e, curiosamente, o seu amigo foi convidado para falar sobre a continuidade da vida depois do fenômeno natural da morte. Aí eu, caramba, será que a ciência já está acreditando que não existe morte, que nós continuamos vivos? Bem, curiosamente, nessa apresentação estava um físico que disse o seguinte: olha, se nós colocarmos o núcleo de um átomo do tamanho de uma ervilha e colocarmos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron vai girar por fora do estádio. Nitidamente, ele estava querendo dizer que nós somos constituídos por espaços vazios. 7 octilhões de átomos, aproximadamente, compõem nossos corpos. Se nós reduzíssemos todos esses espaços vazios, restaria provavelmente um resíduo na palma de nossas mãos, que seria uma forma de energia. Bem, se nós somos constituídos por espaços vazios, onde que estão os nossos sentimentos? Onde está a saudade? Onde é que está a ternura? Onde é que está o amor? Onde é que está a consciência? Onde está o pensamento? Nos neurônios e nas secreções não estão, porque tudo isso são constituídos por espaços vazios também. Então vejam que a ciência está sendo empurrada na direção de acreditar em alguma coisa além da matéria tangível. E nós sabemos que existe alguma coisa além da matéria tangível, por isso estamos aqui reunidos, né, numa quinta-feira à noite. Outra coisa que perturba muito os nossos cientistas são as chamadas complexidades irredutíveis. Toda vez que eu faço em complexidade irredutível, eu trago um desenho de um cartunista, Rube Goldberg, americano, que era coqueluche da juventude americana na década de 30, na década de 40. Vejam a genialidade de Rube Goldberg. Ele queria, por exemplo, criticar os impostos americanos, que eram muito elevados. Ele não vai para o meio da rua com uma trombeta, ele faz com que um contribuinte sente em cima de uma almofada de ar, há um despejamento do ar da almofada na direção de uma bola de gás, que é empurrada na direção de uma bola, evidentemente a bola vai explodir e vai espantar um cachorro que está amarrado numa gangorra. Aonde está uma bola de boliche que cai em cima de outra gangorra e que lança os impostos americanos ao ar, que se chocam com o chuveiro, aonde na sua haste oposta tem um regador de água que despeja água em cima de uma planta.
na qual, em uma de suas folhas, está montada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Isso é uma complexidade irredutível porque eu não posso tocar em nenhum detalhe desse desenho. Porque se tocar, o objetivo não é alcançado. Então, a rolha tem que estar destampada. Perdão, a almofada tem que estar destampada. Certo? Não pode ter rolha. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. A vela tem que estar acesa, não pode estar apagada. Nenhuma das folhas dessa planta se prestaria à montagem da mecânica. Então, isso é uma complexidade redutível. Porém, todavia, contudo, entretanto, tudo que está acontecendo no universo, tudo que está acontecendo na natureza são exemplos de complexidade redutível. Vocês estão me vendo porque os fótons estão se refletindo na tela dos seus computadores ou dos seus celulares, estão indo na direção de suas retinas e, quando são alcançadas, é desencadeada uma cadeia de reações químicas que levam à formação da minha imagem no seu cérebro. Curiosamente, a primeira reação para a formação dessa imagem demora somente um picosegundo. Sabe o que é um picosegundo? Um segundo dividido em 1 trilhão de partes. Agora, eu não posso tocar em nenhum átomo, em nenhuma partícula subatômica dessas reações químicas, porque senão o objetivo não é alcançado. A mesma coisa com o tato, com o olfato, com a deglutição, com a digestão, com a audição, com a coagulação sanguínea, com a embriogênese. Então, qual é a diferença entre o desenho que eu mostrei para você do Goldberg e as complexidades redutíveis que permeiam todo o universo? Ali estavam somente 8, 9 ou 10 etapas, enquanto as complexidades irredutíveis naturais são compostas por milhares e milhares e milhares ou milhões de etapas, das quais isso não pode ser obra do acaso. Então, toda vez que eu falo sobre um princípio inteligente que foge à nossa imaginação por trás de tudo isso, uma pergunta fatal sempre vem. Então, se existe um planejamento inteligente para a vida, por que que nós adoecemos? Alguma coisa não está batendo. Uma inteligência suprema vai deixar que nós adquiramos algum mal da nossa saúde? Então, eu me colocava nessa localização, em uma encruzilhada. E a encruzilhada era formada pelas religiões e pela ciência. As religiões estão me conduzindo a ter um bom comportamento. Eu, de alguma forma, me convenceram também que eu devo ficar estuante de vida depois de ultrapassar a fronteira natural da morte. Mais nada. Eu não sei que espécie de corpo eu vou ter, eu não sei quem vai me sustentar, não sei onde vou morar, não sei se vou poder trabalhar, estudar, não sei se criança que morre tem a idade continua crescendo, não sei se idoso rejuvenesce, não sei se cego volta a enxergar, não sei se paralítico volta a andar, eu não sei nada. Quando me volto para a ciência, tudo é obra do acaso. A maior parte dos pacientes que eu opero como cirurgião que sou, são cancerosos. O canceroso para a ciência é um azarado. Ele teve o azar de, em uma única de suas células, em trilhões, ocorresse um conjunto de mutações que levasse à transformação maligna. Então, eu estava dentro dessa encruzilhada. Então, o que que me tirou dessa encruzilhada? Essa indagação. Alguém já retornou do túmulo com as revelações que nós tanto precisamos? Eu não estou falando retornar do túmulo através de incorporações mediúnicas, através de mensagens psicográficas. Eu estou falando se alguém voltou do outro lado do túmulo com seu corpo completamente reconstruído. Sim, só que é muito difícil o médico acreditar que isso possa ser possível. É muito difícil o médico acreditar que isso seja possível. Por exemplo, chicotearam o nosso amigo aí quase até a morte. Não satisfeitos, enterraram-lhe uma coroa de espinho na cabeça, não satisfeitos, pregaram-lhe numa cruz, não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança, e os seus entes queridos recolhem o seu corpo. Ele mesmo reconhece que morreu. Senhor, em suas mãos entrego o meu espírito.
E no terceiro dia, depois de ter ficado 3 dias numa gruta hermeticamente fechada no calor do deserto, ele aparece com o corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Então nós vamos aos templos para assistir alguma cerimônia fúnebre, alguma cerimônia, algum batizado, alguma cerimônia de casamento. Acabou, acabou. Porque estamos numa época de evolução da nossa humanidade em que precisamos de respostas lógicas e racionais, que não estamos tendo em relação a esse exemplo pelas religiões e muito menos pela ciência. Bem, vejam que a probabilidade de ele ter permanecido vivo pela ciência é impossível. Esse estudo foi feito por cientistas ao longo de quase 20 anos, sobre a imagem grafada no Santo Sudário de Turim. No Santo Sudário de Turim, 250 ferimentos foram detectados. Impossível, impossível a sobrevivência de um ser humano diante de tamanha agressão. Então, eu tive que procurar um plano B, o melhor. Não procurei. Esse plano B foi colocado na minha frente. E que plano B é esse? Uma transposição transuniversal e materialização de um espírito desencarnado durante alguns momentos. Em relação a Jesus, esses momentos se prolongaram por 40 dias. Bem, então, me parece que temos algumas informações lógicas e racionais. O que eu tive que fazer em relação a isso sendo colocado na minha frente? Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Alguém aqui vai se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? E se ele confessar que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Alguém vai se entregar anestesiado a esse cirurgião? Ou então me viro para a direita e vou buscar na história e na ciência se alguém tinha visto o que vi, que eu estava vendo. E quando me voltei para a direita, até prêmios Nobel pesquisaram e testemunharam o que eu estava vendo. Aí eu não parei mais. Aí Camille Flammarion, um dos maiores astrônomos da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes, que todos conhecemos. Alfredo Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. Bem, eu desse grupo eu posso tirar três. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913. Descobriu a resposta anafilática humana. Alex Carrel, as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desses médicos, milhares e milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. William Crookes, um dos maiores físicos da história, criador, descobridor dos raios catódicos, né? Do elemento radiante da matéria, do elemento tálio. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Então só tem fera. Qual é o denominador comum desses grandes nomes da história da ciência? Todos eles estudaram sensitivos, se preferirem médiuns, homens ou mulheres, extremamente raros em toda a história da medicina, que entram em transe mediúnico. Desmaiam pela produção de grande quantidade de melatonina, o hormônio do sono, pela glândula epífise pineal. E quando estão nesse estágio, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, um fluido de altíssima energia presente em todo ser vivo, vegetal, animal ou huminal. Então, esse fluido está presente em nós e foi denominado por Charles Richer como ectoplasma. Com essa energia, quem está do outro lado da vida pode ir lá se teletransportar e durante alguns momentos aqui se materializar. Quando eu falo do outro lado da vida, até onde eu percebo, eu estou falando em universo paralelo ao nosso, que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral. Para mim, isso tudo hoje é sinônimo. Bom, nós devemos ter amigos espíritas aqui. Eles estão reconhecendo esse médium aí, Francisco Cândido Xavier, ao lado de um desses médiums, desmaiado, em transe mediúnico, e expelindo pelos orifícios naturais do corpo o ectoplasma, que não foi ainda alcançado pela nossa ciência, mas é só questão de tempo. Nada existe oculto que não seja um dia revelado.
E ao lado de Francisco Cândido Xavier, estamos vendo ou uma entidade ou um espírito materializado. Feminino, uma entidade feminina. Então, nós temos vendo uma entidade espiritual feminina materializada às custas de um médium masculino. É assim que as entidades geralmente se apresentam em tais sessões, encobertas por mantos alvinitentes e luminescentes, o que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. E aí coloco a reflexão daqueles que nos honram com a presença, 4 reflexões. Primeiro, e se o médico tivesse presente em uma sessão em que isso acontecesse? Segundo, e que se teletransportasse e se materializasse, fossem médicos que já morreram, desencarnaram? E se fosse possível diálogo entre esse que aqui está e esses que se teletransportam e se materializam? E se tais diálogos se prolongassem por quase 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou parar? Vou parar como? Vou voltar para onde? Sermão da Montanha, a crucificação de Jesus, os prodígios que ele fez, inclusive curando enfermos, tudo isso aconteceu. Só que eu não posso ficar algemado ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu quero entender como aconteceu. Então, se foram colocadas assim informações precisas, inclusive científicas, na minha frente, por que eu vou parar? Chegou a tal momento de tamanho acúmulo de informações que eu tive que colocar isso em público. Não tive saída. E agora eu levo vocês para dentro do lar de Frei Luís, aonde essa fenomenologia foi colocada à minha frente. Santuário de materializações no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. Pergunta, Paulo Sérgio, Pois não? para que se construiu uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha? Quanto custou? Quanto custou? Para quê? A não ser que algo extremamente importante ali aconteça. É E verdade. aconteceu. E eu ouso afirmar que, diante de quase 50 anos pesquisando, estudando, buscando informações sobre essa fenomenologia, não encontrei nada do que aconteceu no Lago Frei Luís, ao longo da história da humanidade, em qualquer lugar do nosso planeta. Aonde fenomenologia de materialização de espíritos aconteceram durante 60 anos? Em que lugar? Bem, então vocês vão subir comigo para dentro do santuário. A localização no meio de uma floresta é importante, porque médiuns videntes, por exemplo, meu próprio pai, enquanto subíamos na direção do santuário, como estou subindo agora, ele via técnicos, botânicos, cientistas, removendo energias das folhas, dos troncos, das raízes, das flores, dos animais e carreando para dentro do santuário. Evidentemente, energias ectoplasmáticas. Então, 70% da energia para que a fenomenologia aconteça provém do médium sensitivo em transe mediúnico. Os outros 30% da natureza que rodeia o santuário e da assembleia que acompanha o médium. Atenção! E essa assembleia tem que ser muito seleta, porque essas energias são sensíveis ao próprio pensamento. Porque pensamento também é força, pensamento também é energia, pensamento também tem átomo. E as senhoras e senhoritas que me honram com a presença, saibam que a segunda força mais poderosa no universo depois da de Deus é a da prece da mãe pelos filhos, que, segundo Emmanuel, por exemplo, arromba as portas do céu, nada segura. Então, nós vamos entrar dentro da nave de materializações. Passamos pela antessala. Uma das condições físicas para que a fenomenologia aconteça é a ausência de luz artificial ou natural, porque os fótons da luz artificial ou natural afetam o ectoplasma, afetam a entidade materializada, afetam o médium. Se eu estou, então, na escuridão completa, como posso ver uma entidade materializada?
porque quando ela sai da cabine onde se encontra o médium em transe, sai emitindo luz pelo seu corpo, pelas suas vestes, pelos equipamentos que trazem para atendimento aos enfermos, porque duas principais motivações são utilizadas pelas inteligências que nos acompanham em nossa evolução como família universal para que tal fenomenologia tão perigosa, tão rara, tão difícil aconteça. Primeiro, atendimento de pacientes graves, porque quem mais se materializam são médicos, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Como acaso não existe, principalmente cancerosos, a área que eu mais atuo. Segundo, menos importante, lampejos, relâmpagos, lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, onde os médicos serão ostensivos médiuns. Outras condições para que a fenomenologia aconteça, além da falta de luz artificial e natural, e também do cuidado mental daqueles que participam de tais reuniões, é a não ingestão de carne nas 72 horas que antecedem a reunião, porque mamíferos e aves, quando são abatidos, despejam pelo seu sofrimento fluidos barônicos nocivos e contaminantes do ectoplasma na sua carne. Quando ingerimos a carne, contaminamos o nosso ectoplasma. Entramos dentro de uma reunião dessa, contaminamos o ectoplasma que vai ser utilizado pelas entidades médicas no tratamento dos enfermos. Estarei causando um mal classificado por Luiz da Rocha Lima como crime de lesa espírito. Agora, curiosamente, a carne de peixe é permitida. Aí entram informações científicas para explicar o porquê. Primeiro, a carne de peixe é rica em compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que acontecem são relâmpagos provenientes das cabines de radiações ultravioletas que esterilizam a atmosfera da sala, impedindo a infecção das cirurgias hiperfísicas realizadas por cirurgiões teletransportados e materializados. Segundo, outra forma de, digamos, esterilizar a atmosfera é a manipulação do oxigênio que respiramos. E as informações nos vieram com precisão e ao longo da nossa apresentação eu vou colocar. Bem, vocês estão me vendo aí dentro de um santuário, um pequeno auditório. Insisto, para que se construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha? Atrás de mim vocês estão vendo duas cabines. Nessas duas cabines ficavam dois médiuns de efeitos físicos. Levávamos 30 a 35 pacientes por cada reunião e eram colocados em grupo de 5 em 1, 2, 3, 4, 5 leitos. Esse quinto leito dentro de uma cabine de acrílico, na cabeceira do qual o seu amigo ficou sentado e continua até hoje, há quase 50 anos. Apagam-se as luzes, surgem os clarões esterilizantes da atmosfera e abre-se a cortina e um ser com tamanha luminescência aparece e a sua luminescência permite que nós vejamos o corpo do médium deitado num leito no fundo da cabine. Então são duas entidades diferentes. Outra coisa curiosa, Paulo Sérgio, é que o cardume de peixe, que eu ia falar, acabei pulando, ele apresenta um perispírito coletivo. Então é diferente de nós, diferente do boi, diferente da vaca, diferente do porco, diferente da ave. Por isso, quando você bate na água com uma vara, o cardume inteiro na mesma direção se volta ao mesmo tempo. Quando você tira uma unidade desse conjunto, o sofrimento é muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com a galinha, com o porco. Então, existem informações científicas e lógicas que nos explicam o porquê da permissão da ingestão de carne de peixe nas 72 horas que antecedem as reuniões. Bem, e aí tem uma mancha amarela aí na imagem, mas eu não estou sabendo por quê. Se alguém souber por quê, está vendo uma faixa, uma linha amarela aí na imagem, Sim, sim, Paulo estamos vendo. Sérgio? Estamos Eu vendo não estou todos. entendendo. Isso eu não estou entendendo por que apareceu. Bem,
Vamos apagar as luzes, vão surgir os clarões, a porta da cabine vai se abrir e vão surgir entidades materializadas. Nós vamos vê-la na escuridão, porque apresentam luminescência própria dos seus corpos e das suas vestes. Aqui nós estamos vendo um dos nossos médiuns em transe mediúnico, o ectoplasma saindo pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, nitidamente é possível se ver, tanto está fotografado, e aí as entidades começam a aparecer. Tanto está materializada que impressiona uma chapa fotográfica. Inclusive médicos. Inclusive médicos, que são as entidades que mais se materializam. Bem, olha a cara do teu amigo quando isso começou, Paulo Sérgio. Estamos. Quando vocês me procurarem do lado de lá, tu não vai me procurar com essa careca aqui não, tá bem? Perfeitamente. Provavelmente eu vou colocar uma juba na minha cabeça. E vocês estão vendo ao meu lado uma entidade médica materializada. Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista. Cirurgião do exército nazista. E se aproximou do lado de Frei Luís porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. Judeus reencarnados. Então o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu os equívocos que tinha cometido e que continuava a cometer, se modificou completamente. E ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos Gilberto Arruda já estava no lar de Frei Luís. E os maiores fenômenos de ectoplasmia que eu pesquisei ali aconteceram. Vejam que ele está materializado com um lírio em suas mãos. O lírio é o símbolo de Frei Luís, que quando habitava aqui o mosteiro na cidade de Petrópolis, era quem cuidava dos jardins do mosteiro e adorava lírios e violetas. E o lírio ficou como símbolo de Frei Luís no nosso grupo. Isso começou em 1978, hein? E nós estamos em 2025. Tamanha foi a quantidade de informações que eu fui colhendo que já botei essas informações em 10 livros e já estou escrevendo o 11º. Já estou escrevendo o 11º. O primeiro aí está, A Face Oculta na Medicina. Aí está o médium Gilberto Arruda, que doava a energia ectoplasmática para a materialização não somente de Frederico, mas também de outras entidades médicas. Bem, olha o que acontece. A repercussão desse livro foi muito forte, passou de 500 mil cópias vendidas e está traduzido para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o alemão, para o italiano. Por enquanto, 6 idiomas. Bem, o que é colocado nesse livro? Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia. O que eu vou falar agora com vocês? Algumas perguntas que eu fiz, principalmente a Frederic. E vamos ver a resposta que ele nos dá. Frederic, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuar em regiões do corpo dos pacientes distantes da área enferma? Por que eu perguntei isso aí? Materializado, hein? Então, eu estou conversando com um médico materializado. Vocês imaginem ele chegar próximo a mim, me chamar para acompanhar o seu tratamento nos leitos onde estavam os doentes deitados. Leito por leito. E conversando comigo. Qual é o médico que ia conter a sua curiosidade científica? Eu vou fazer indagações, evidentemente até onde ele me permita. Por que eu fiz essa pergunta a ele? Porque eu sei que o paciente está com tumor no cérebro. Frederico está agindo no tórax. Eu sei que outro paciente está com tumor no pulmão. Frederico está atuando no abdômen. Eu sei que o paciente está com tumor no estômago. Frederico está atuando na cabeça. Por que ele não atua onde está a doença? Vou mostrar a resposta que ele me deu e não vou fazer comentário. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos então sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentários. Como você e outras entidades médicas visualizam o interior dos corpos dos doentes trazidos pelo tratamento? Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Então você tem visão por transparência? Você tem visão por raio-x? Tenho.
Quantos diagnósticos eu faria como cirurgião se eu tivesse esse sentido, digamos até mediúnico? Mas como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Eu distingo por suas vibrações, que são diferentes uma das outras. Mas se você vê a célula vibrar, você tem visão microscópica? Sim, tenho. Então ele tem visão por raio-x e tem visão microscópica. Esse exame que eu estou mostrando para vocês eu tenho uma denominação chamada tomografia por emissão de pósitrons. Pósitrons são elétrons com carga positiva. Já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. O que o exame capta são as vibrações das células cancerosas. Cada ponto luminoso desse é uma metástase. As células estão vibrando com mais intensidade do que as células normais, porque consome mais açúcar do que a célula normal. E o açúcar que está sendo administrado a esses pacientes está acoplado aos pósitrons. Por isso aparece mais intensamente nas células cancerosas. Agora, eu não chegou o momento, no meu entender, dos médicos da Terra terem a visão por transparência e a visão microscópica, porque se nós tivéssemos esses sentidos, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento dos pacientes fechariam suas portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento. Aí eu disse no início, estamos vendo lampejos da medicina mediúnica do futuro e não da atualidade. Até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver organelas intracelulares? Sim. Paulo Sérgio, para os nossos biólogos verem essas estruturas dentro das células, precisam de microscópios eletrônicos que aumentam a imagem do objeto em até 500.000 vezes. Ele está dizendo que com a visão natural dele, ele consegue ver organelas intracelulares. Aonde vai parar isso? Ou não vai parar? Frederic, você é capaz de alcançar com a sua visão átomo e partículas subatômicas? Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que ele, sim. Para que os nossos físicos vejam átomos e partículas subatômicas, precisam de microscópios de tunelamento quântico, que formam túneis de elétrons que aumentam a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. Então, ele está dizendo que espíritos mais evoluídos que ele têm esse sentido natural. Esse sentido natural controlado pela própria vontade. Controlado pela própria vontade. Por que eu vou fechar os meus olhos? Pela minha vontade. Então, o que eles não conseguem fazer? Frederic, por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não sentem dor durante os procedimentos? Olha uma cirurgia hiperfísica aí. Vocês estão vendo um paciente deitado no leito, sendo operado pelo Frederic, que não está materializado, mas está super incorporado no seu médium, desnudo da cintura para cima, com sangramento. Quantas cirurgias eu vi isso acontecer em cirurgias durante 40 anos? Inclusive com eu próprio extraindo peças cirúrgicas de dentro do paciente. Por que não sente dor? Por que não tem infecções? Já sabemos. Uma das principais razões são as radiações ultravioletas que se exteriorizam da cabine, esterilizando assim a atmosfera da sala. Olha, os nossos anestesistas, então ele tem anestesistas trabalhando com ele, sabem como estimular o sistema nervoso do paciente a produzir endorfinas e encefalinas. Endorfinas e encefalinas foram descobertas na década de 70 do século XX em dromedários e camelos, mastigando frutos espinhosos, com sangramento das gengivas e ainda apanhando no condutor. Despertou a curiosidade dos biólogos porque não apresentavam dor. Será que nesses frutos tem alguma substância anestésica? Não tem. Então, vamos examinar o plasma dos animais para ver o que está acontecendo. E quando examinar o plasma dos animais, descobriram as endorfinas encefalinas. Podemos interpretá-las como morfinas internas.
com capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre no mercado. Com uma vantagem: não leva à dependência química. E se os nossos anestesistas soubessem como fazer isso? Vão saber, é só questão de tempo. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Por que esses pacientes não sofrem infecções? Bom, eliminamos os micro-organismos da sala com as radiações ultravioletas, como já comentamos, e ainda, olha só, hein? Os nossos técnicos sabem como transformar o oxigênio da sala em ozônio. O oxigênio que nós estamos respirando são 2 átomos. O ozônio são 3. 3. E a ciência me diz que 98% dos micro-organismos conhecidos são sensíveis ao ozônio. Fica claro para mim que não existe milagre nem existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas vai alcançar. Está começando a se descortinar agora à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar. Isso não vai ter fim. Como somos imortais, nós vamos aprender isso tudo. Como estará o conhecimento científico e tecnológico do Paulo Sérgio daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Ele vai viver para sempre? Todos somos imortais. Eu sei o que vai acontecer com ele e conosco. Vamos acumular cada vez mais conhecimento e vamos, embasados em sabedoria, nos sentirmos cada vez mais felizes, porque vamos poder cada vez melhor praticar o bem em benefício do próximo e da natureza do planeta que nós habitamos. Aí está um esclarecimento comprovante colocado no livro Missionário da Luz por André Luiz. Temos ali esclarecido cooperadores de serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, ou seja, transformação do oxigênio em ozônio. Ali pode ser corrigido, não é só 90%, não, é 98% dos micro-organismos conhecidos são sensíveis ao ozônio. Frederic, como correlacionar a existência de um planeta em planejamento inteligente, Deus, para a vida, com as doenças da infância? Sabe por que eu perguntei isso a ele, Paulo Sérgio? Porque lá no Sim, Pedro Ernesto, no Hospital Pedro Ernesto, onde eu trabalho, sim. fomos atender um paciente com uma tumoração maligna no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. Puxa vida. E estava comprimindo a traqueia, fizemos uma traqueotomia, o paciente pôde respirar, mas algumas semanas depois desencarnou. Idade do paciente, 6 meses. Puxa. E quando nós fizemos a tomografia da mãe, a tumoração já aparecia no feto. Onde está Deus? Está passeando, está distraído, está descansando, está dormindo? Como é que uma tragédia biológica acontece a uma criança que nem nasceu? Que mal fez essa criança alguém? Ela nem nasceu? Vamos ver a resposta que o Frederico me deu. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Se ele não nasceu, como é que as impurezas foram para lá? Nós sabemos. Em encarnações passadas. Lei de causa e efeito, de ação e reação. Não tem saída, é uma lei universal matemática. Você leva o sofrimento do próximo, isso fica depositado no seu componente extrafísico, chamado perispírito, estudado pelos nossos cientistas como campos morfogenéticos. Então, você vai precisar de corpos físicos no futuro para que, através de doenças como o câncer, funcionem como aspiradores das impurezas que você depositou em si próprio e corretivos das deformações que você causou nos seus componentes extrafísicos. Mais uma vez, fica claro que não existe milagre nem sobrenatural. Nós, como médicos, estamos tratando uma multidão de doenças que só conhecemos os efeitos, não sabemos as causas. Agora, os médicos do futuro, médiums, saberão. Tudo isso será discutido nos congressos de medicina do futuro. Quantas impurezas foram aspiradas por esse tumor que eu acabei de remover? Olha o tamanho do tumor, Paulo Sérgio. Sabe qual era o peso desse tumor? Impressionante, vinte e impressionante. dois quilos. 22 quilos.
Agora, vem uma pergunta fatal, e essa pergunta fatal me foi feita por um professor de medicina, de cirurgia. Paulo César, o espírito é imortal? É. O corpo físico, não. Claro que não. E você coloca nos seus livros e nas suas palestras que tumores funcionam como aspiradores das impurezas do espírito e corretivos das deformações causadas em vidas passadas? Sim. Então, Paulo César, por que é que você opera os seus pacientes? Por que é que você não deixa o câncer continuar aspirando as impurezas e corrigindo as imperfeições? Professor, eu nem sei de onde veio essa resposta, Paulo Sérgio. Acho que alguém me intuiu. Professor, olha, eu, como médico, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então, como médico, eu acho que eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque o tal Deus, que eu não entendo, só tenho certeza que existe, age nas suas criaturas através das criaturas. Então, até hoje eu não sei de onde veio essa resposta, mas é uma resposta lógica. Já caminhando para o término da apresentação, Frederic, qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? Resposta: a Inquisição. Entrou uma jovem numa cadeira de rodas, empurrada pela mãe, em uma reunião pública e não reunião de materializações, e toda deformada nas articulações. No punho, no cotovelo, no ombro, no joelho, na coluna, no tornozelo, na bacia. E a mãe empurrando aquela cadeira de rodas com muita ternura, muita calma, muita tranquilidade. O Frederico se aproximou de mim, incorporado no médium Gilberto Arruda, e falou o seguinte: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Na Inquisição, nós, o que nós fazíamos? Essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Caramba, então eu, se utilizo aço e ferro como cirurgião que sou, para curar e aliviar, foi porque na Inquisição usava para torturar e para matar? Sim, usava. Vejam a grandeza da beneficência divina do esquecimento. Porque muitos dos pacientes colocados nas minhas mãos atualmente foi alguém que eu prejudiquei, torturei e até matei em vidas passadas. Se eu me lembrasse, eu teria condições emocionais para ser um cirurgião, para ser um médico? Estão percebendo a importância do esquecimento? Bem, cheguei perto da mãe e perguntei, minha senhora, como é o nome da, síndrome, da doença da sua filha? Síndrome de Larsen, nunca ouvi falar. Anotei, cheguei em casa, abri o Google e aí estão algumas informações preciosas sobre essa doença. É uma doença genética sem cura. Você trata, mas não cura. Foi descrito por um cirurgião ortopedista em 1950, Joseph Larsen, daí o nome, Síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos, é uma doença rara. Há uma mutação genética única em um único gene dos nossos 25, 26 mil, que localizado no cromossoma 3 e que produz uma proteína chamada F de fábrica, N de Nair, L de lar e B de bola, FNLB. Se o gene está defeituoso, a proteína vai estar defeituosa. E aonde que essa proteína entra? Na conjugação das articulações do feto. Como a proteína está deficiente, está defeituosa, o que que acontece? As articulações se soltam sem trauma. As articulações se soltam sem trauma. Então, solta, antes da criança nascer, o cotovelo, o punho, as vértebras, a bacia, o joelho, o tornozelo. Bom, essa foi a imagem que eu vi. Síndrome de Larsen. Percebam que as alterações estão nas articulações, na bacia, no cotovelo, no ombro, no joelho, no tornozelo. Se eu estivesse dando aula para alunos de medicina, acabou a aula. Uma doença genética incurável, tem tratamento, mas não tem cura. Acabou. Como eu estou falando para uma plateia espiritualizada, eu vou dar mais um passo. Nós estamos mostrando algumas das lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Vejam que eles amarravam
a vítima pelos punhos nas costas e elevavam a vítima ao ar. Qual a dor que essa vítima sentia nas suas articulações do ombro? Ainda tinham cuidado de colocar pesos nos seus tornozelos cada vez mais pesados. Algumas vítimas eles soltavam a corda e, antes que a vítima chegasse ao chão, prendiam a corda de novo. O corpo da vítima se desprendia dos seus braços e ela morria em hemorragia. Bem, aqui está o trapézio. Coloque-se pesos cada vez mais pesados nos tornozelos e aqui está a roda. Puxa os braços para cá e os pés para lá. Quando eu percebi as lesões causadas por esses instrumentos, estarrecido, percebi que eram idênticas às causadas pela síndrome de Larsen. Mais uma vez ficou claro para mim que aquilo que eu planto, eu tenho autoridade pelo livre-arbítrio de plantar o que eu quero, mas a colheita é obrigatória. Então, estamos hoje colhendo aquilo que plantamos em vidas passadas. E hoje estamos plantando aquilo que colheremos nas próximas vidas, nas nossas próximas encarnações. Então, tenhamos cuidado com tudo aquilo que nós fazemos, que nós falamos e que nós pensamos. E até com o que nós pensamos. Aonde que essas anomalias vão ficar grampeadas no nosso corpo extrafísico? No perispírito, já estudado atualmente pelos nossos cientistas sob o nome de campos morfogenéticos. E essas deformações serão transmitidas a quem? Ao ADN dos nossos corpos futuros, que evidentemente transmitirá essas informações às nossas células. Não tem saída. Eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita vai ser obrigatória. Bem, estão me reconhecendo aí? Eu quero que eu tire a máscara, Paulo Sérgio. Está me reconhecendo aí, não está? Estamos reconhecendo, doutor. Estamos. Muito bem. Eu não entro tudo que eu aprendi, já que considero um centro cirúrgico um ambiente sagrado, eu não entro em uma sala de cirurgia sem realizar uma prece. Porque eu tenho certeza que eu não estarei sozinho. Eu só sei cuidar do casulo. Quem é que está cuidando da borboleta? Médicos que estão me acompanhando. E que estão acompanhando todos os médicos da Terra que honram sua profissão. Inclusive aqueles que em nisso não acreditam. E ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós temos nos nossos procedimentos não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres cinco sentidos. Então, a imagem que eu sempre coloco na minha mente quando ingresso num centro cirúrgico é essa. Assim como acontece nas enfermarias, como acontece nos ambulatórios, como acontece nos consultórios, são ambientes sagrados. Então, eu coloco sempre essa minha imagem, que Deus me proteja. Sempre é bom pedir. E me permita, amigo, já no término da nossa apresentação, algumas palavras em homenagem a Maria Santíssima, a mãe dos aflitos, a mãe dos que tropeçam, a mãe dos que erram, né? Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem,
nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus, imensamente grato pela atenção, pela gentileza do convite, pela educação com que me receberam, e nos colocamos aqui à disposição de qualquer indagação que seja feita, que nós sejamos capazes de responder. Muitíssimo grato a todos, e Deus abençoe a todos e as suas sagradas famílias também. Nós que agradecemos, Dr. Paulo César Frutuoso, por ter compartilhado conosco todo o conhecimento seu adquirido nesta encarnação e a sua bagagem espiritual, certamente, que é muito grande, né? Que vem de vidas pregressas, né? Realmente a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, temos as opções pelo livre-arbítrio de escolher um ou outro caminho, né? Então, não existe um Deus que pune, não existe um Deus que castiga, existe um Deus que educa, né? Nós estamos nesse planeta que é um educandário, né? Nesse processo de transição planetária, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, somos nesse momento os trabalhadores da última hora. E é preciso termos conosco o exemplo da prática constante diária dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, porque neste momento todos os nossos irmãos precisam de nós, precisam do nosso apoio, do nosso amor, da nossa fraternidade, da caridade. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Vamos, nesta encarnação, evoluir e sermos a cada dia pessoas melhores. Eu sei que tivemos cenas chocantes aí, que o doutor Paulo César nos mostrou, mas infelizmente a nossa humanidade trilhou uma história de muito obscurantismo, principalmente na Idade Média, né? Mas tudo passa e agora nós estamos diante, próximos a um novo sol que vai raiar em toda a humanidade, né? Então, muito obrigado, doutor Paulo César. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, este é o momento. Pode abrir o seu microfone e dirigir alguma pergunta ao doutor Paulo César, por gentileza. Me parece que todos, foi muito didática a sua posição, todos compreenderam muito bem. Então, mais uma vez, doutor Paulo César, eu agradeço ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que a sua agenda é lotada, né, e nós nos sentimos muito gratos por termos hoje aqui essa sua exposição tão importante que vai nos causar tanta reflexão, tanto ensinamento que nos chega através da sua experiência. Então, eu agradeço a presença de todos, meus irmãos. Esta live estará disponibilizada no nosso canal do YouTube nos próximos dias, youtube.com/fraternidade cósmica. Lá nós temos diversas lives sobre espiritualidade e ufologia. A missão da fraternidade é reunir um número cada vez maior de pessoas para orientar os nossos irmãos, para espalhar a semente do amor, da fraternidade, da caridade, baseada no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita de Allan Kardec. O nosso grupo reúne pessoas de todas as crenças. Como eu disse no início, temos na fraternidade membros de todo o Brasil e ainda vários do exterior. Então, recebemos uma mensagem mediúnica há uns tempos atrás, aliás, foram mais de uma, em que a espiritualidade revela que está acompanhando o nosso trabalho e a nossa missão é provocar o despertamento no ser humano. O único caminho que leva ao Pai é o caminho do amor. Não existe outro. Essa é a lei geral e universal de todos os universos conhecidos e desconhecidos. Vamos praticar a lei do amor,
a caridade, da fraternidade e do respeito aos nossos irmãos. Muito obrigado, doutor Paulo César Frutuoso. Muito obrigado a todos que participaram desta live e, mais uma vez, convido aqueles que ainda não estão no nosso grupo a ingressarem na Fraternidade Cósmica. Gratidão. Não sei se o senhor tem algumas últimas palavras, doutor Paulo César. As minhas palavras são de agradecimento a todos que participaram desse encontro. Espero ter preenchido aí as perspectivas, as expectativas, e nos colocamos à disposição para qualquer outro encontro no futuro que nós possamos participar e auxiliar com novas informações. Sem dúvida, voltaremos a convidá-lo. Muito obrigado, gratidão. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus e o amor permaneçam para sempre nos seus corações. Boa noite, muito obrigado a todos. Estamos encerrando, então, meus irmãos, mais um programa Mensageiros da Luz da Fraternidade Cósmica. Gratidão, gratidão a todos. Gratidão e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.